Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui reunidos para mais uma aula de funções e gráficos, tá? Nossa nona aula, nós estamos na reta final, né? Já foi 2 terços, falta o último terço de curso, tá? E para dar continuidade, já que falamos na aula passada sobre funções exponenciais, como de potência no geral, propriedade da potência e etc., hoje nós vamos dar continuidade pensando no seguinte problema. Então, já que a gente falou na aula passada da função exponencial e, por exemplo, da função em particular, 2 elevado a x, que é uma. A gente viu na aula passada que se eu restringisse o contradomínio a olhar para somente o R+, sem o zero, os não negativos sem o zero, a gente tinha uma objeção, tá? Foi falado na aula passada. A gente definiu a exponencial de R em R, mas eu falei na aula passada que se a gente olhasse para esse conjunto como sendo contradomínio, a função assim definida seria sobrejetiva, tá? Ela era injetiva e agora sobrejetiva. E aí, nesse caso, eu até falei nas propriedades da função exponencial que se a gente definisse ela assim, ela seria uma objeção, tá? Então, já que ela é uma objeção, imagina só, o 3 está nesse conjunto, R+ sem o zero, e qual ponto do domínio seria levado nesse ponto 3? Tá? Como é que a gente resolveria, por exemplo, esta equação 2 elevado a x igual a 3? Tá? Então, uma das formas de se resolver esse problema, na verdade, não é nem de se resolver, é de tentar agora criar uma solução para esse problema, já que a gente sabe que é um irracional que tem algum real, na verdade, que é elevado no 3, mas a gente não consegue expressar ele numericamente. E aí surgiu a necessidade da gente, já que a gente não pode usar aquela redução à base comum, surgiu a necessidade da gente ter algo para expressar a solução desse problema. Tá? Então, esse algo é o que a gente vai chamar de logaritmo. Se a gente tentar resolver, a gente consegue, no máximo, uma aproximação, já que o 3 está entre o 2 e o 4, então 2 elevado a x, que é 3, está entre 2 elevado a 1 e 2 elevado a 2. Desigualdade, né? Desigualdade da função exponencial. Mas isso não resolve o problema, então a gente precisa de alguma coisa, pelo menos para denotar essa solução, e aí é onde chega a definição de logaritmo. Tá? Então, como é que a gente vai definir? Nós vamos definir da seguinte forma. Considere A e B números reais positivos. O nosso A ele não pode ser 1. Tá? É maior que 0, mas é diferente de 1. Nós vamos chamar o logaritmo de B na base A como sendo o expoente que essa base deva ter para que chegamos ao número B. Tá? Ou seja, o log de B na base A é um x, de modo que A elevado a x seja igual a B. Essa definição, você deve pensar assim, A é o número que o expoente que a base deve ter para atingir esse logaritmão. Tá? A é a base, B é o logaritmano e esse x é o logaritmo. Tá? Então, esse x é exatamente o expoente que o A deve ter para que A elevado a x seja B. Para memorizar bem isso, de forma fácil, a gente olha assim, ó, log de B na base A é um x, se só se esse A elevado a x seja B. Tá? A elevado a x seja B. Então, a gente usa esse trocadilho, pegar a base e subir ela, tira o logaritmo, esquece o logaritmo. E uma observação é que, como a base das funções exponenciais é diferente de 1, o logaritmo, de certa forma, nos dá o inverso da exponencial. Eu vou já mostrar isso futuramente, tá? Então,
como é que funciona mais ou menos esse esquema? A gente viu que se a gente definir a exponencial só de R em R mais sem o zero, como é que a gente fica? A gente tem, da reta toda, bolinha aberta aqui, né? Uma associação que é uma bijeção. Tá? Então, nesse sentido, nós temos o A elevado a x. E no sentido contrário, nós temos o log pela forma que eu estou desenhando, que eu estou construindo logo na base A de x. Tá? Então, é como se eu estivesse levando e a outra função vem trazendo. Porque realmente o que é que ela busca? Se você tem um ponto aqui, x, e quer chegar aqui em y, o y é a elevado a x. Tá? Já ao contrário, se você tem um ponto aqui, y, e você quer voltar para x, tá? Então é log de y na base A, é quem vai desse x. Tá? Por quê? Porque você quer encontrar um y que a elevado a x seja ele. Tá? Então é basicamente isso. É a questão da volta. Você ter como expressar essa volta, já que a gente não tem como numericamente expressar facilmente, nós criamos o logaritmo para nos dar essa representação. Tá? Então, como é que a gente calcula logaritmos na prática? Eu botei alguns exemplos bem simples, porque os logaritmos têm muitas propriedades interessantes. Então, a aula de hoje, nós vamos mostrar essas propriedades, tá? E nós vamos deixar a próxima aula para fazer alguns exercícios bem interessantes sobre logaritmos e fazer um mix de logaritmos exponenciais, tá? Então, o log de 8 na base 2, vou dividir essa tela em 3. Log de 8 na base 2, eu não sei quem é, mas eu vou chamar de x, tá? Então, 2 elevado a x é 8. Isso aqui, gente, a gente estudou na aula passada, é uma equação exponencial. Vamos fazer o quê? Redução de base. Vamos reduzir todos só uma mesma base. É possível nesse caso? É, então vamos fazer. 2 elevado a 3. Quando não for possível, paciência, né? Não dá para fazer. X igual a 3. O log na base 3 de 1 sobre 9 é quem? Eu não sei, vou chamar de x. 1 sobre 9 é 3 elevado a x. Eu vou fazer assim, ó. É 9 elevado a menos 1. É igual a 3 elevado a x. Ainda não está na mesma base. 3 elevado a 2 elevado a menos 1 é igual a 3 elevado a x. Tá? Então, usando as propriedades aqui, o que é que a gente tem? Fica 3 elevado a menos 2 é igual a 3 elevado a x, né? Aí eu corto as bases, o x é menos 2. Tá? E a última é o log de 81 na base 27. Não sei quem é x. 81 deve ser 27 elevado a x. Não estou na mesma base, eu vou reduzir a menor possível. Na verdade, se eu tentar reduzir para 9, não dá certo. Eu vou reduzir para 3. Fica 3 elevado a 4. 3 vezes 9, né? Tá, 3 elevado a 3 elevado a x. Ou seja, 4 é igual a 3x. X é igual a 4 terços. Então, o cálculo de alguns logaritmos é feito mais ou menos assim. Você não sabe quem é, chama de x, usa a definição de logaritmo. Tá? A definição é basicamente isso. Então, algumas consequências, elas surgem com essa definição. A primeira delas é que o log de 1 em qualquer base, quando eu falo assim, gente, eu não vou ficar falando sempre que a base tem que ser diferente de 1 maior que 0. Sempre que a gente escrever o logaritmo e botar na base o A, por exemplo, fica subentendido que esse A é maior do que 0 e diferente de 1, tá?
Escrever direito, 0, o A é maior que 0, diferente de 1. Sempre a base vai ser assim. Tá? Então, às vezes, quando eu não falar, mas lembrem disso, a base sempre é maior do que 0, diferente de 1. O logaritmando é sempre maior do que 0. Tá? Sempre maior do que 0. Então, imagine que você nem saiba quem é essa base, mas é um A qualquer que satisfaz essa condição. O que é que isso me diz? Que A elevado a x é sempre 1. Ou que A elevado a x é 1, perdão. Qual é o número x que para qualquer base A elevado a x é 1? Esse x tem que ser 0, né? Então, x é 0. É o que eu queria mostrar realmente, é uma consequência direta. Olha, isso é interessantíssimo, por quê? Porque a exponencial, ela sempre passava no ponto 0, 1. Ou seja, quando eu fazia x igual a 0 na exponencial, quando eu fazia x igual a 0, a função assumiu o valor 1. Aqui é o contrário. Na log, quando o x é 1, o y dá 0. Ou seja, eu vou chamar aqui de y só para não gerar uma confusão mental, tá, gente? O que é que isso quer dizer? Que realmente elas está encaixando naquela história que eu falei que a função exponencial e o logaritmo são inversas. O ponto que obrigatoriamente a função exponencial passava, a função logaritmo ela passa no ponto trocado, tá? Então realmente começa a se encaixar o que eu havia falado. O logaritmo, quando a base e o logaritmando são iguais, esse valor sempre dá 1. De fato, imagina que não seja 1. Imagina que seja um C que eu não sei quem é, mas A elevado a C tem que dar A sempre. Ou seja, só se eu posso cancelar, só se o C for 1. Tá? Então, de fato dá certo. Aqui, gente, eu podia ter sido mais organizado. Ah, mas o 1 é quem? É A elevado a 0. Então, corta as bases e Y é 0. Beleza. Tá? Outra propriedade, e essa é uma questão mais filosófica, é que o A elevado o A elevado a log de A na base B, ou log de B na base A, é o próprio D. Isso se justifica por quê? Porque, pela definição de logaritmo, o logaritmo de B na base A é o expoente que deve dar a base para que a potência obtida fique igual a B. Tá? Então, é a definição de logaritmo. Tá? Se você chamar esse cara aqui de x, A elevado a x igual a B, quem é esse x? Esse x é nada mais, nada menos que o log, pela definição de logaritmo, é o log de B na base A. Tá? Tá? Então, de fato, A elevado ao log de B na base A tem que dar o próprio B. Então, essa propriedade é mais, assim, mais uma questão de como se define o logaritmo. E, por fim, se dois logaritmos estão em uma mesma base, são iguais, então é porque essas bases são iguais. Tá? Então, como é que a gente mostra isso? Você pode usar a letra A, por exemplo. Vamos olhar para esse cara aqui. Quem é ele? Ó, vamos fazer assim. Ó, vamos passar. Vou escrever que fica melhor. Log de A na base B igual ao log de A na base C. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a definição daquela forma que eu gosto de usar. Ó, tá? Então, fica assim. Fica B é igual a A elevado ao log de C na base A. Tá? Usando a propriedade 3, a consequência 3, isso aí dá C. Tá? Então, fica meio que direto, né? Então, eu só usei a definição. Tá? Então, essas consequências são bem interessantes. Então, vale a pena lembrar de todas elas. Tá?
isso aqui, na prática, está dizendo o quê? Que a função logaritmo ela é injetiva, tá? Então, nós acabamos de mostrar que ela é injetiva. Pelo jeito que ela é definida, ela também é sobrejetiva, tá? Então, realmente, ela é uma bijeção, assim como a exponencial. Então, nós temos 4 consequências da definição bem interessantes. Guardem isso com vocês. Só lembrando, ó, que eu não falei aqui, mas eu falei no slide anterior, a base é sempre maior do que zero, diferente de 1, e o logaritmano, gente, é sempre maior do que zero. Tá? Então, nunca esquecer disso. Mesmo que eu não fale, está na base, satisfaz isso. A é maior que zero, A é diferente de 1. Está no logaritmano, é maior que zero. Essas duas coisas são cruciais para que esse logaritmo faça sentido, tá? Se alguém me perguntar, professor, e é possível definir, é possível que esse logaritmano seja menor do que zero? E aí, futuramente, vocês vão pagar a disciplina de variáveis complexas, vocês vão ver que lá existem algumas coisas bem diferentes lá, né, quando você trabalha com variáveis complexas. Mas, por hora, não faz sentido para a gente. Tá? Então, botei um exemplo aqui bem legal de como é que a gente calcularia esse logaritmo. E aí, é mais para usar a definição, mas eu também vou usar algumas consequências. Eu vou usar uma propriedade de potência, tá? Isso aqui é quem, gente? Ó, eu tenho uma soma na potência, eu posso fazer isso. Ó. Três na base 2, tá? Eu vou fazer assim, ó. É 8 vezes 2 elevado a 3 elevado ao log de 3 na base 2. Uma propriedade de potência é que eu posso trocar a potência de lugar, já que a potência da potência é o produto, e o produto é comutativo, eu posso fazer assim, é 2 elevado ao log de 3 na base 2, assim, ó, dá no mesmo, tá? Potência de potência, produto, é o produto. Como o produto é comutativo, eu posso fazer isso sem perda de generalidade. Então, isso aí fica aqui, é 8 vezes 2 elevado ao log de 3 na base 2 é a consequência 3 do slide passado. Tá? Isso aqui é o próprio 3, e aí tem o elevado a 3 lá, então fica 8 vezes 27, isso aí é igual a 56. Vai 5, 16 e 5, 21. 216. Tá? Então, era uma coisa bem feia, deu um número legalzinho, bonitinho. Então, às vezes, essas propriedades, essa definição de logaritmo parece que vai me trazer um resultado muito feio, mas não é tão feio assim quanto se pensa. Imediatamente após essas consequências da definição, é possível que a gente prove algumas propriedades do logaritmo. E a primeira propriedade, muito importante, que a gente sempre vê, é o logaritmo do produto. Observe, gente, que é diferente, é parecido, assim, nós temos no exponencial que a soma dentro da exponencial vira produto fora da exponencial. Tá? A soma no expoente vira produto fora, vira o produto de potências. No logaritmo, nós temos o contrário. O produto dentro vira soma de logaritmos. Tá? É uma coisa assim, meio que inversa mesmo da outra. Nós estamos caminhando para mostrar que isso, de fato, uma é inversa da outra. As propriedades são bem sugestivas. Como é que a gente mostra isso? Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o log de b na base a de x. Isso aqui me dá o quê? Eu vou ser um pouco mais... guardar um pouco de espaço, tá, gente? Log de b na base a, eu vou chamar de x. Isso me diz o quê? Que a elevado a x é b.
Vou chamar o log de B, perdão, de C na base A de Y. Isso aqui me dá o quê? Que A elevado a Y é C. E vou olhar para o log de B vezes C na base A. Isso aqui é quem? Eu vou chamar de um Z, tá? Isso me diz que A elevado a Z é igual a B vezes C. Eu vou tentar juntar os dois para ver o que é que isso me dá. Me dá o quê? Que A elevado a Z é nada mais, nada menos, que é nada mais, nada menos que B vezes C. Eu vou substituir simplesmente por A elevado a X vezes A elevado a Y, tá? Pela forma que eu defini. Ora, gente, mas usando a propriedade de potência, fica A elevado a X mais Y. Como eu sei que o A é diferente de zero, ou diferente de 1 e maior do que zero, para existir esse logaritmo, né? É como eu já falei, não vou ficar repetindo, mas sempre que está na base, fica subentendido que é maior do que zero, diferente de 1. Então, eu posso, de fato, cortar isso aqui, e o Z é x mais y. Ora, mas quem era x? Era log de B na base A. Quem era o y? Era o log de C na base A. Quem era o Z? Era o log de BC na base A. Então, fica demonstrado a primeira propriedade, que é o produto de logaritmos. Produto dentro, soma fora. Outra propriedade que é interessante e que a gente vê muito, tá? Está presente em todos os problemas, quase todo problema de logaritmo, assim como o produto, é o quociente, tá? E aí, mais uma vez, entra a questão filosófica da existência do logaritmo. O A é diferente de 1 e maior do que zero. O B e o C tem que ser maior do que zero. Então, não precisa dizer que o C é diferente de zero, porque eles já são maiores estritos do que zero. Então, como é que eu vou mostrar isso? Vou fazer um caminho bem parecido, tá? Vou chamar esse log de B na base A de X. Vou chamar esse log de C na base A de Y. E o log desse quociente de Z, tá? O que é que isso me diz? Que A elevado a X é B. Esse me diz que A elevado a Y é C. E esse aqui me diz que A elevado a Z é B sobre C. Ó, eu vou trocar o B sobre C por A elevado a X, A elevado a Y. Eu vou juntar aqui, fica assim, A elevado a Z é igual a elevado a X, A elevado a Y. Então, trazendo para cá, propriedade da potência. Potência da mesma base, quociente, conserva a base, subtrai os expoentes. Cortar a base, porque eu sei que o A é maior do que zero, diferente de 1. Então, Z é x menos y. Tá? Ora, mas o Z era quem? Era o log desse quociente na base A, que era o log de B, e que era o log de C. Então, a gente ficou com o que queríamos. Tá? Então, desculpa a caligrafia não tão bonita, mas a ideia é essa. Então, mais uma propriedade que a gente vai guardar. Quociente dentro, subtração fora. É o contrário do exponencial. O exponencial era quociente fora, subtração dentro. Quociente de potências virava uma potência só da subtração, da diferença. Aqui não, que é o log do quociente vira diferenças do log. Tá? Outra propriedade que é bastante interessante e que a gente usa sempre é a da potência, tá? Então, como é que a gente vai demonstrar essa? Essa propriedade, na prática, o que é que a gente faz? A gente diz, você tem uma potência no logaritmando, eu posso simplesmente derrubar essa potência aqui, multiplicando embaixo.
Tá? Então, como é que a gente vai demonstrar isso? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos chamar de log, o log de B na base A de x, tá? E vamos chamar o log de B elevado a alfa, o alfa feio, alfa, na base A de y, tá? O que é que isso aqui me diz? Que A elevado a x é B. E esse aqui me diz o quê? Que A elevado a y é B elevado a alfa, tá? Então, vamos juntar esses dois para ver o que é que isso está me dizendo de fato. Está me dizendo o quê? Que A elevado a x é quem? É B. Só que o B... Só que eu posso... O B... Não, vou fazer assim. A elevado a y é quem? É B elevado a alfa. Tá? Olhando só para de baixo. Mas quem é o B? É A elevado a x. Então, fica assim. A elevado a x elevado a alfa. Ora, mas isso é quem? Pelas propriedades de potência. É A elevado a alfa x. Ou seja, A elevado a y é igual a A elevado a alfa x. A base, como fica subentendido, é maior que zero, diferente de 1. O y é alfa x. Tá? E com isso, o que é que a gente demonstra? A gente demonstra que exatamente o que a gente queria. Que esse logaritmo é alfa vezes esse. Tá? Então, é uma demonstração bem interessante e que a gente usa muito isso. Tá? Uma observação que eu não escrevi aqui, mas que fica subentendido, é que se tiver um radical no logaritmano, você pode simplesmente transformar esse radical. Eu vou inserir uma página para ficar melhor. Da página. É que, por exemplo, se você tiver um log da raiz, sei lá, da raiz késima de um B na base A aqui, a gente pode olhar para isso que a gente pode olhar acima, tá? E isso aqui continua valendo na base A, tá? Então, como eu estava trabalhando com um número real, por que esse número não podia ser uma fração? Podia, tá? Então, só para lembrar que em caso apareça um radical, você pode ainda assim usar essa propriedade. Tá? O que é interessante é que agora, gente, as expressões que envolverem somente a operação de multiplicação, divisão e potência, a gente consegue usar logaritmo para poder manusear melhor essas expressões. Tá? Por quê? Porque o logaritmo quebra esses produtos e potências em somas e subtrações e produtos simples, produtos, tá? Então, o que for potência vira produto, o que for multiplicação vira soma, e o que for divisão vira diferença, tá? Então, o logaritmo tem essa propriedade bem legal. Então, digamos que apareça uma expressão, digamos que tenhamos uma expressão dessa forma. A elevado a alfa vezes, vou botar uma fração aqui logo, A elevado a alfa vezes raiz enésima de B, C elevado a beta. Tá? Então, se a gente quiser calcular logaritmo de uma expressão dessa, a gente tem propriedades que transformam essa expressão numa coisa mais palpável. Por quê? Porque imagina que você quer encontrar o log de A. Como é que fica aqui? Fica é o log disso tudo, tá? A elevado a alfa, raiz enésima de B, C elevado a beta. Tá? Como é que a gente faria? Eu vou inserir outra página, som da página.
Primeira coisa que a gente poderia fazer é quebrar, quebrar totalmente isso aí. Como é que fica? Log de A é quem? Vou quebrar primeiro a fração, fica log de A elevado a alfa vezes B elevado a 1 sobre N. Já vou tirar o radical que eu não gosto, menos o log de... E tudo na base A, tá? Estou usando aqui base. Tá? A. Vou usar a base A. Menos o log de C elevado a beta. Agora eu posso usar o produto, quebrar esse primeiro produto. Então fica log na base A elevado a alfa, mais o log na base A. Eu não vou botar base A porque... Perdão, gente, não vou usar base A porque... Vou deixar sem base e eu já explico o que é deixar sem base. Porque eu já usei A no numerador, então eu não queria isso. Mais o log de B elevado a 1 sobre N, menos o log de C elevado a beta. Aí eu posso usar a propriedade da potência. Fica C log de A mais... C não, alfa, né? Alfa log de A mais 1 sobre N log de B menos beta log de C. Então, era uma expressão muito feia que envolvia potências de fração e radical, e eu simplesmente transformei numa coisa que é somas e produtos. Tá? Virou somas e produtos. Então, o logaritmo tem essa coisa bem interessante. Então, uma observação que eu não fiz e deveria ter feito, e agora surgiu a necessidade, é que sempre que eu não botar a base no logaritmo, fica subentendido que essa base é 10. Tá? Tem livros que, quando não botam a base, ele subentende-se que a base é o número E, o número de Euler. Tá? Provavelmente vocês já viram falar dele. Mas eu adoto o seguinte, quando aparecer o LN, se aparecer assim LN de A, é porque isso é o log de A na base E. Esse E é o número de Euler. Tá? É um irracional, assim como o π, tá? E vocês podem pesquisar para ver o que é o número de Euler. Eu posso adiantar para vocês que o número de Euler é 2, esse número de Euler é 2,71828, tá? É um número irracional, tá? Então, sempre que eu não falar quem é a base, escrever somente o log, fica subentendido que essa base é 10. Tá? Já se eu escrever ln em vez de log, fica subentendido que é o log na base E. Então, são duas formas de você dizer quem é a base sem ter que escrevê-las. Tá? Então, só relembrando que, às vezes, os autores... tem autor que faz o seguinte, diz que quando não escreve, bota assim, para ele é o log de A na base E. Mas aí o autor tem que dizer lá no começo do seu texto que está usando essa convenção, tá? Não é nosso caso, nossa convenção é essa. Quando eu não falar, a base é 10. Quando eu escrever o LN, a base é E. E uma propriedade bastante interessante é a propriedade de mudança de base. Por que a gente precisa dessa propriedade? Porque, até agora, a gente sempre está atrapalhando com o logaritmo na mesma base. Todas as propriedades que a gente falou, as bases precisam ser a mesma. Só que nós podemos mudar uma base quando a gente quiser. Como é que a gente faz isso? Tá? Então, o log, digamos que você tem um log de B na base A, eu posso transformar tudo numa base que eu quero, que vai me ajudar, que é a base C. Então, eu vou fazer o log de B na base A, eu quero escrever ele numa base C. Então, fica log de B na base C, log de A na base C, tudo isso na fração. Tá? Por que a gente faz isso? Às vezes você tem uma expressão muito grande que envolve logaritmos em bases diferentes, tá?
E aí você escreve todo numa base comum para poder manusear melhor. Como é que a gente mostra essa propriedade? Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar o log de B na base A de X, tá? Vamos chamar o log de B na base C de Y, e vamos chamar o log de A na base C de C, tá? O Z, gente, é diferente de zero, tá? Porque se você olhar para a expressão que eu quero mostrar, ele está embaixo de uma fração, então ele não poderia ser zero, né, para ficar legal. E o A, como a gente já considerou ele diferente de 1, então, de fato, esse log de A na base C era diferente de zero também. Tá? Então, por causa disso, esse log de A na base C já era diferente de zero. Fica subentendido aí já que o A diferente de zero, maior que zero, diferente de 1, e o C também. Tá? O que é que a gente quer provar? Nós queremos provar, nós queremos mostrar aqui. Queremos mostrar nós queremos provar que o x é y sobre z. Tá? É isso que a gente quer mostrar. Então, como é que a gente vai fazer? Ó, eu vou chamar esse rapazinho aqui de i, esse aqui eu vou chamar de 2is, e esse aqui eu vou chamar de 3is. Então, de i, o que é que nós temos? Que a elevado a x é b. De 2i, o que é que nós temos? Que c elevado a y é b. E de 3is, o que é que nós temos? Que c elevado a z é a. Então, vamos tentar juntar tudo. Tá? Quem é o c elevado a z? É a. Tá? Então, c elevado a z é a. Só que o a elevado a x eu sei que é b. Então, eu faço assim. Ó. C elevado a z elevado a x é a elevado a x. Só que isso é b. E b é c elevado a y. Tá? Então, de certa forma, eu consegui deixar tudo na mesma base. Essa e essa. Ou seja, c elevado a z vezes x é igual a c elevado a y. O c é uma base de logaritmo. Eu já sei que ele é maior que zero, diferente de 1. Posso cortar essa base. Isso me dá o quê? Que z vezes x é y. Ou seja, que o x é y sobre z. Então, era isso que eu queria mostrar. Aí. Então, ficou bem carregado, mas só lembrando, se eu tenho o log de A na base B e eu não gosto dessa base B, vou botar assim, tá? Eu posso levar para a base que eu quiser, no caso eu vou chamar uma base C, perdão. Tá. Se você tem um log que não está gostando da base, você pode transformar na base que você quiser. E essa é a propriedade da mudança de base. Tá? Então, algumas consequências surgem imediatamente após a gente definir essa propriedade de mudança de base. A primeira delas é que a gente pode escrever assim. Tá? Isso, gente, basta fazer meio pelos extremos na propriedade da mudança de base. A outra é que isso é verdade. Ora, eu estou mudando para a base do logaritmano. Esse 1 aqui é nada mais nada menos que o log de B na base B. Só usei a propriedade da mudança de base. Então, se eu quiser mudar para a base, para exatamente o logaritmano, fica exatamente assim. Tá? E olha que fica bonito. Log de B na base A é 1 sobre log de A na base B. Você troca. E outra propriedade legal é esta. Tá? Essa aqui, a gente tenta mostrar em casa. A gente fazer. É interessante. Tá? Com essas propriedades, a gente consegue, por fim, definir a função logarítmica. Tá? Eu falei das propriedades, que a gente definiu um elemento novo, então é bom que a gente conheça as propriedades.
Com essas propriedades, a gente consegue operar muito bem os logaritmos, tá? Agora, o que a gente precisa é praticar. Então, na próxima aula, eu já estou adiantando que nós vamos fazer alguns exercícios e exemplos, falar de equações e inequações, e lá a gente vai praticar muito essas propriedades que a gente viu hoje, que hoje eu só demonstrei. Tá? Então, para finalizar nossa aula, nós vamos definir a função logarítmica. Como é que a gente define a função logarítmica? Então, dado um real A, e a gente pede que esse A seja maior que zero diferente de 1, é nossa base, no caso. Chamamos a função logarítmica de base a função que vai de R mais sem o zero em R, e associar cada número real x, o logaritmo de x na base A. Ou seja, a função sai de R mais sem o zero e chega em R, pega um x e associa logo de x na base A. Exemplos de funções logarítmicas, botei 3. Eu escolhi a base 2, escolhi a base raiz de 3, tá? Escolhi a base 1/5. Escolhi 3 bases diferentes. Tá? E algumas propriedades que a função satisfaz. A primeira delas, essa função exponencial e a função logarítmica, elas são inversas uma da outra. Tá? Como é que a gente mostra que uma função é inversa uma da outra? Primeiro a gente faz o seguinte, mostra que f de x, f da g de x tem que dar x, e depois mostra que a g da f também tem que dar x. Tá? Então vamos tentar fazer essa conta só para a gente ver o que é que acontece. Quem é que é o f da g? O f da g é a elevado a g de x. Tá? Mas quem é o g? É o log de a na base x. Então, é a elevado a log. Isso aqui a gente já viu que é x. Quem é o g da f? É o log de a elevado a x na base a. Propriedade da potência, derruba o expoente, multiplicando. Log de a na base a, a gente já viu que é 1. Então, isso dá x também. Então, de fato, se você fizer a f da g e a g da f, as duas vão dar a mesma coisa, que é a função identidade. Tá? Esse i é nada mais, nada menos que a função identidade. Tá? Eu vou escrever esse i de x. Então, quando nós temos a f bola g igual a g bola f igual a i, é porque essas funções, a f é a inversa da g. Ou vice-versa. A g é a inversa da f. Tá? A função logarítmica é sempre monótona. E ela vai satisfazer a seguinte propriedade. Se a base for maior que 1, ela vai ser crescente. Se a base for menor do que 1, fica entre 0 e 1, né? Na verdade. Entre 0 e 1. A função vai ser decrescente. Identicamente às funções exponenciais, tá? Então, em relação ao gráfico das funções, nós vamos ter que a curva está toda à direita, tá? Por quê? Porque a imagem, o domínio é o R mais sem o zero. Ou seja, o gráfico dela, como o nosso domínio é só daqui para frente, vou fazer de azul, o domínio só está aqui, o gráfico da função tem que estar todo aqui. Tá? Então, é uma das propriedades. A curva sempre passa no ponto 0. Observe que a exponencial passava no 0,1. Tá? Essa não, passa no 0. Beleza, era uma é a inversa da outra, era de se esperar isso. E os gráficos, eles tomam a seguinte forma. Eu botei o gráfico também da exponencial só para a gente fazer um comparativo. Tá? Olha só, no caso crescente, que é o caso A maior que 1, a exponencial estava assim, ó, toda acima do eixo Y, ou do eixo X, perdão. A logaritmo, ela não, ela assume valores negativos e positivos, só que ela sempre fica à direita do eixo Y. Tá? E, no caso decrescente, a função logarítmica, ela decresce, né? Assim como a exponencial, só que ela fica sempre à direita. E aí, se vocês olharem, existe uma simetria da função logarítmica com a função exponencial em relação à identidade. Tá?
Essa simetria existe porque uma é inversa da outra, tá? Quando a função é inversa da outra, existe uma simetria entre ela e sua inversa em relação ao eixo, à função identidade, que essa função está pontilhada, tá? Então, basicamente, o que eu tinha para falar de logaritmos hoje é isso, tá? Não acabou, nós vamos falar mais de logaritmo na aula que vem, vamos fazer exercícios, exemplos, trabalhar com equações e inequações logarítmicas, tá? Mas por tratar-se de um assunto delicado, que todo mundo tem muita dificuldade, eu resolvi quebrar em 2 aulas. E por hoje é só, e qualquer dúvida a gente pode tirar nas nossas aulas ao vivo. Então, um abraço a todos e até a próxima.